O sobrenome é conhecido, mas a cara é nova. Tomás Covas, filho do ex-prefeito Bruno Covas, começa a ganhar destaque no cenário político. Tomás é um dos jovens para ficar de olho, retratado na série em texto e vídeo do Estadão, sobre personagens de diversas áreas que podem contribuir com o debate público nacional nos próximos anos. Com apenas 19 anos, o filho de Bruno Covas e bisneto do ex-governador de São Paulo e um dos fundadores do PSDB, Mário Covas, foi lançado pré-candidato a deputado estadual pelo prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Tomás Covas, ele é uma grande referência pra gente, pela pouca idade e pela toda vontade que tem de participar da política. Porque tem que ter vontade, não adianta, você querer criar alguma situação. O desejo, você ter essa coisa que vem de dentro de você, do espírito público, é fundamental, e isso vem do pai, do Bruno Covas, também do Mário Covas. Eu não tenho dúvida nenhuma que vem uma safra muito boa de políticos, e o Tomás Covas faz parte dessa safra muito boa. Embora tenha essa relação forte com importantes figuras políticas do Estado, o jovem afirma estar determinado a construir a sua própria história. Tomás diz que já não cai mais na pilha que os outros depositavam sobre ele e acredita que o ingresso na política deve ser fruto de um desejo genuíno em vez de uma obrigação hereditária. Então eu acho que essa pressão é natural. E hoje essa pressão já não me incomoda, eu gosto dessa pressão. Na verdade, eu vejo ela como positiva e me dá forças, mas eu não vejo como uma obrigação. Consciente de que lhe falta preparo para uma disputa ao cargo de deputado federal já em 2026, como chegou a ser cogitado por pessoas próximas, Tomás diz seguir investindo na formação em direito. No horizonte não está o trabalho na advocacia ou na magistratura, mas sim o exercício de um cargo eletivo. Por enquanto, um possível mandato de deputado estadual. Eu pessoalmente acredito que seja muito importante você ter uma formação e uma capacitação para que você possa ir mais preparado para uma candidatura. Tanto deputado estadual quanto federal, obviamente, seria grandes cargos e você demanda grande competência de você, mas eu acho que eu estaria mais preparado e um pouco mais apto a seguir o caminho de ser deputado estadual antes. Tomás exerceu o cargo de coordenador de políticas para a juventude na Prefeitura de São Paulo. O prefeito também levou o jovem para uma comitiva em visita ao Papa Francisco, no Vaticano, numa demonstração de investimento no futuro político do afilhado. Os estudos e a qualificação técnica são uma forma de Tomás tentar provar que não é apenas um nepo baby. O termo é utilizado para descrever celebridades que tiveram sucesso na mesma profissão dos pais. Embora tente se desvincular da trajetória do pai, é inegável que a expectativa por uma candidatura vitoriosa aos 21 anos vem do berço. A origem tucana proporcionou a Tomás uma largada mais favorável que a de outros jovens na mesma idade, a exemplo do cargo na administração municipal. Ele também estagiou no Palácio dos Bandeirantes, após convite do então governador João Dória, que foi parceiro de chapa do seu pai na disputa pela prefeitura anos antes. O jovem se define como um centrista, que sabe reconhecer os valores sociais da esquerda e que vê como positiva a cooperação com o mercado por meio de privatizações e concessões, como defende a direita. Quando questionado sobre quais seriam suas referências na política para além de Bruno Covas, as respostas são predominantemente sobre figuras de direita, como o prefeito Ricardo Nunes, o deputado federal Baleia Rossi, do MDB, o secretário paulista Gilberto Kassab, do PSD, o ex-governador Rodrigo Garcia e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Durante as eleições de 2024, Tomás foi contra a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos, dizendo que ia passar o trator por cima do candidato do PSOL, que representava a esquerda naquela disputa. Sobre o PSDB, partido do qual é filiado, Tomás afirma que a sigla vive um momento muito delicado, comandada por algumas pessoas que não defendem seus ideais originais. Então eu acho que os futuros
do PSDB a Deus pertence. Com esse cenário de indefinição na sigla fundada pelo seu bisavô, Tomás não esconde que, caso migre de partido, o MDB de Ricardo Nunes é o que melhor o representa. Após o primeiro turno das eleições para prefeito em 2024, o jovem havia rejeitado a ideia de deixar o PSDB. A aproximação com o MDB rendeu a Tomás algumas das críticas mais duras que recebeu neste início de carreira como político, ao decidir apoiar Nunes no lugar de José Luiz da Atena, candidato tucano nas eleições de 2024. O candidato a vice na chapa de Datena, José Aníbal, afirmou que Tomás seria expulso logo após a eleição, o que acabou não ocorrendo. Tio de Tomás, o ex-vereador Mário Covas Neto, apontou que a proximidade de Nunes com o ex-presidente Jair Bolsonaro, algo que foi minimizado por Tomás, contrariava os posicionamentos de Bruno Covas, que fez frente ao negacionismo científico do ex-chefe do executivo. Apesar de Nunes ter contado com o apoio de Bolsonaro, o jovem se mostra um crítico do ex-presidente. Ele avalia que há caminho para a direita sem Bolsonaro. Quanto ao atual presidente, para Tomás, Lula se perdeu, sobretudo na economia, ao se desconectar dos pontos positivos apresentados nos mandatos anteriores, como a maneira com que lidou com a flutuação do dólar. Esse é Tomás Covas, uma promessa política estimulada desde jovem e que agora começa a engatinhar no mundo das alianças com a missão de provar que é mais do que filho ou neto de alguém. Para ler o perfil completo de Tomás Covas e de outras jovens lideranças da política brasileira, acesse www.estadão.com.br.